Bom, vamos lá. 3 dicas para criar conteúdos interessantes para as redes sociais. São mais de 3 dicas, obviamente, mas eu acho que eu vou elencar aqui as 3 que eu julgo as primordiais. É impossível você construir alguma coisa interessante para alguém que você não conhece. O que é interessante para essa pessoa? Então, primeiro de tudo, você tem que conhecer o seu público. Com quem você quer falar, né? Para quem você está escrevendo, produzindo um vídeo. O que essa pessoa come, vê, consome, gosta? Quais são os hábitos de consumo dela? A partir do momento que você faz um estudo do seu público e conhece a sua audiência, com certeza a mensagem que você vai produzir para ela vai ser muito mais efetiva, né? Então não adianta só eu querer falar sobre maternidade, sendo que o meu público não tem esse interesse. Esse conteúdo não vai ser interessante para o meu público. Aí, claro, existe aquela questão. Eu quero agora me posicionar e falar sobre maternidade, mas antes eu não falava sobre isso. Então é natural que você faça uma transição, você precisa educar o seu público e atrair um público interessado naquele conteúdo. Então existe esse processo, né? Que é como se você fosse mudar de carreira, então existe também. Eu quero falar sobre maternidade, mas o meu público ainda não está interessado nesse assunto. Então eu posso sim educá-lo para isso. Mas primeiro de tudo, conheça o seu público, com quem você fala ou com quem você deseja falar. Porque aí sim você vai construir um planejamento para poder produzir aquele conteúdo que seja interessante, que engaje, que aquela pessoa queira saber, que faça parte da rotina. Então eu sempre falo, conhecer a sua audiência é muito importante. Eu passei por isso, eu passei por essa transição. No início da minha carreira, eu comecei trabalhando com empresas de moda. Logo, a minha comunicação era muito voltada para a moda. Eu falava de moda, falava de marcas de moda. Só que teve um momento do meu trabalho que eu falei assim, eu quero mudar, eu não quero falar só sobre moda. Não tem nada de errado, mas eu queria alçar outros voos, falar sobre diferentes temas. E eu comecei a despertar minha paixão por escrever crônicas. E o que eu via é que o meu público, ele estava interessado, o que era um conteúdo interessante para o meu público naquele momento, né? Looks, tendência, tudo que eu estava vivendo. Mas eu queria mirar, né? Eu queria que eles desejassem e achassem interessante as minhas crônicas, o que eu tinha para falar sobre comunicação, sobre outros aspectos. Então eu me planejei, que a gente já vai falar sobre esse segundo tópico, que é uma segunda dica, para que o meu público passasse a achar interessante e desejasse esse tipo de conteúdo. Então eu lembro que no início, e é doloroso, tá? É doloroso porque é muito frustrante. Às vezes o que é interessante para você não é interessante para a pessoa do outro lado. Por isso a importância de você ter um planejamento, saber realmente o que você quer para passar por essas fases, né? Então naquele momento eu queria trazer um outro tipo de conteúdo que era interessante para mim, mas ainda não era interessante para o meu público. Então eu ia migrar de público, eu ia educar o meu público a desejar aquilo. Foi frustrante. Eu lembro que nos primeiros anos, tá? Não são meses, nos primeiros anos, toda vez que eu colocava uma crônica ou que eu falava de algo diferente, que não fosse moda, as pessoas falavam, ah, Lu, posta mais o look do dia, cadê? Você falava sobre tendência. Eu gostava tão mais. E o que a gente tem que entender é que a rede social, a nossa comunicação digital, ela também é de fase. E o que eu falava para essas pessoas? Eu falava, a moda ainda está presente na minha vida, mas ela não é o principal. Então agora tem esse conteúdo, eu espero que também te sirva. Então existiu essa fase de transição que foi frustrante, mas eu fui fiel aos meus objetivos. E eu passei a educar a minha audiência. E a conhecer, porque eu fui fazendo pesquisas para conhecer cada vez mais. Será que minha audiência está mudando? Será que o interesse delas está mudando? E eu com muita frequência utilizo as ferramentas, vamos falar hoje do Instagram principalmente, porque todas as redes sociais, elas nos possibilitam através de comentários, directs, todos os call to actions, né, as chamadas para ação, conhecer um pouquinho a nossa audiência. Mas vamos falar do Instagram especificamente, que eu acho que hoje é a principal, né? Todo mundo tem ela e mais alguma. Então eu de tempos em tempos ia fazendo box de pergunta, que seriam os meus termômetros. Exemplo, quando você vem aqui, você busca pelo quê?
E aí a pessoa ia falar, moda, look, moda, look, moda, look. Depois de um tempo que eu já estava trabalhando um outro tipo de conteúdo, eu fiz a mesma pesquisa. E eu já começava a ver outras coisas, autoestima, autoconhecimento, comunicação, marketing. Opa, peraí, mas ainda não estava, né? Você vai medindo o percentual. Outra pesquisa, quando você fala sobre Luísa, que palavra vem na sua mente? Já não era mais moda. Eita, alguma coisa está acontecendo aí. Quando você está aqui navegando, o que você busca? Eu já pego isso daí para poder conhecer minha audiência e produzir conteúdo em cima disso, porque é interessante para ela. Ah, mas ainda não é sobre isso que eu quero falar. Então eu só vou criar conteúdo pelo que minha audiência está interessada? Não, mas também, porque a gente tem que sim contar com o engajamento e com o envolvimento das pessoas. Eu falo que a gente não pode ser escravo da nossa audiência. Tem que ser o contrário, a gente tem que educá-la. Mas é importante que a gente entregue também o que a audiência quer, porque existe toda uma mecânica de algoritmo, de inteligência que vai te ajudar a levar a sua comunicação, a sua mensagem para outras pessoas. Então eu falo que conhecer o seu público, ou o seu público presente, ou aquele que você almeja, é o fator 1. É a primeira dica para construir um conteúdo interessante. Você precisa saber com quem você está falando. E o segundo ponto é o seguinte, a verdade vende. Parafraseando meu marido, Bruno Vanenck, também não adianta você produzir um conteúdo interessante que não seja ou faça parte da sua vida, que não seja a sua verdade. Porque tudo aquilo que você não domina, você não fica confortável, você não consegue entregar o seu melhor, você não consegue desenvolver e mais, você não consegue engajar, interagir, emocionar, conectar. Então, para você criar um conteúdo interessante, tem que fazer parte da sua verdade. Não adianta uma pessoa fez um Reels, fez um vídeo super interessante para você tentar replicar. Não, aquela ali não é a sua verdade. Entende? Usa as inspirações de tudo aquilo que a gente consome para poder construir a sua própria comunicação, o seu próprio jeito de falar, né? Interessante é ser você, é ser autêntico. Então é a gente se apropriar de todas essas dicas que todo mundo dá o tempo inteiro, de tudo aquilo que a gente absorve durante o dia e transformar na sua verdade, na sua maneira de comunicar. Aí sim vai ser interessante. Porque o que eu falo, você também fala, mas ninguém tem o meu jeito de falar. E eu acho que o fator autenticidade, você ser fiel à sua verdade, é um grande diferencial nos dias de hoje. Porque várias pessoas falam sobre marketing, várias pessoas falam sobre comunicação, mas ninguém tem o meu jeito de falar. Então eu acho que a verdade vende, a autenticidade. Isso vai fazer com que o seu conteúdo seja interessante aos olhos de outra pessoa, né? E terceira dica que eu acho valiosa, tenha repertório. A gente precisa ampliar o nosso leque de visão. Precisamos pesquisar, precisamos respirar, precisamos descansar, né? Existe hoje uma cobrança de produzir conteúdo, dessa coisa desenfreada. Você não tem qualidade. E não é a quantidade, é a qualidade. Então, tenha repertório, pesquise, respire, tire um pouco dessa ansiedade de produzir coisas interessantes o tempo inteiro. Porque vai ser mais assertivo e vai ser mais impactante você produzir 3 conteúdos super interessantes, bem pensados, do que fazer vários posts todos os dias para falar nada ou ser raso demais. Você não tem tempo de criar, né? A criatividade, ela requer tempo de absorção. Então, quando eu falo ter repertório, quando eu sinto que eu tô sem criatividade, eu paro, respiro e vou pesquisar. E a minha pesquisa, às vezes, vai num livro, vai em perfis diferentes da minha linha de pensamento, para eu realmente ver o que outras pessoas estão pensando. O que dali eu posso extrair para minha comunicação, para minha mensagem, que vai fazer ser interessante, né? O que eu posso tirar disso aqui? Eu falo que a criatividade a gente consome, né? Aumenta o nosso repertório vivendo, escutando, assistindo, lendo. Então, assim, se fosse me perguntar hoje as 3 principais dicas para você construir um conteúdo interessante, conheça o seu público para quem você quer falar, seja verdadeiro e autêntico, fiel à sua verdade, à sua mensagem, ao seu objetivo e tenha repertório. Leia, escute, respire, tenta tirar um pouco essa ansiedade e essa velocidade com que você tem que produzir um conteúdo. Um conteúdo de qualidade, né? Eu gosto da frase. É impossível a gente construir algo grande sem bases sólidas.
Então a gente precisa absorver, respirar, transpirar, escrever e colocar para fora. Então essas seriam as minhas 3 principais dicas.